Glória a Deus, quero cumprimentar mais uma vez os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, amém? Nós já adoramos ao Senhor com os nossos cânticos e agora vamos continuar reverenciando a Deus através da atenção à sua palavra, amém? Gostaria de começar pedindo que vocês me dissessem uma característica que, na opinião de vocês, não pode faltar em um cristão. Que característica, na opinião de vocês, não pode faltar na vida de um cristão? Creio que nós poderíamos citar muitas, várias aqui. Nós poderíamos falar primeiramente do amor. O amor não pode faltar na vida de um cristão verdadeiro. Podemos citar alegria. O verdadeiro cristão, ele tem alegria no coração. Podemos citar a paz, a paciência, a perseverança, a humildade, a fidelidade. São muitas características que nós enxergamos na Bíblia, que devem estar presentes na vida de um seguidor de Cristo, de alguém que conhece a Jesus e que procura viver de acordo com a sua vontade. Hoje eu quero falar sobre duas. Não sei se vocês citaram ou não citaram, mas duas características que certamente não podem faltar na minha vida e na tua vida, e nós vamos ver por quê essas duas características não podem faltar. Para isso eu peço que você abra a palavra de Deus para nós meditarmos alguns instantes no Salmo de número 21. Salmo de número 21. Esse salmo é um salmo relativamente curto, ele possui apenas 13 versículos, mas, como eu disse, ele é muito significativo, porque nós podemos encontrar aqui duas características que se manifestaram na vida do salmista e que também devem se manifestar na minha vida e na tua vida. Primeira característica que nós podemos enxergar aqui é a gratidão. Nós vemos a gratidão pelas vitórias alcançadas, pelas vitórias que já foram dadas, pelas vitórias que já foram recebidas. Nós encontramos a gratidão aqui nos versículos iniciais, que são os versículos de 1 a 6. Alguma vez você já presenteou alguém e esse alguém não deu sequer um obrigado para você? E esse alguém não agradeceu o presente que recebeu? Muitas vezes nós experimentamos isso. Muitas vezes nós damos algo a alguém e esse alguém não agradece. Ou às vezes nós recebemos algo e esquecemos até de agradecer. E às vezes nós fazemos isso não apenas em relação ao homem, nós fazemos isso também em relação a Deus. Pedimos algo a Deus, desejamos que Deus nos dê algo, mas quando nós recebemos aquilo, nós esquecemos até de agradecer. Nós faltamos com a gratidão para com o nosso Senhor. Mas não foi isso que o salmista fez. Não foi assim que ele agiu. Aqui ele reconhece cada uma das bênçãos que Deus lhe concedeu. Primeiramente, versículo 1, diz assim: o rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Irmãos, algumas pessoas têm a ideia de que os salmos, são 150, eles não seguem uma sequência lógica. É como se os salmos fossem capítulos aleatórios. A ideia que muitos têm é que eles não seguem uma sequência como os livros do Antigo Testamento ou as epístolas do Novo, que nós vemos que segue uma ordem, segue uma sequência, conta uma história. Para muitas pessoas, os salmos não funcionam assim. Eles não seguem uma causa e uma consequência. Mas essas pessoas estão erradas. E nós podemos ver um exemplo aqui. Olha como é que termina o salmo anterior. Olha como é que termina o salmo de número 9. Senhor, concede vitória ao rei.
Responde-nos quando clamamos. E agora olha como é que começa o 21. O rei se alegra na tua força, ó Senhor, como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. No final do 20, alguém, talvez o salmista, orando na terceira pessoa por ele, mas como se fosse falando de outro, ele ora para que Deus dê vitória ao rei. Já no início do 21, é agradecido, porque Deus concedeu vitórias ao rei. Então, o 20 encerra pedindo, já o 21 inicia agradecendo. Agradecendo as vitórias que Deus deu ao rei. E o que é interessante, irmãos, notar aqui, muito importante, é que desde o início, o salmista já reconhece que as vitórias que ele alcançou, ele não alcançou na sua própria força, ele alcançou na força do Senhor. O rei se alegra na tua força, ó Senhor, como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Então, ele reconhece que ele depende de Deus e que aquilo que ele alcançou, aquilo que ele conseguiu, não foi apenas com a sua força, foi na força do Senhor. E é por isso que ele se alegra, na verdade, é por isso que ele exulta. Exultar significa se alegrar muito. Então, quando nós conseguimos algo com a nossa força, nós podemos até nos alegrar com alegria passageira, com alegria superficial. Mas quando nós conseguimos algo no Senhor, com a força que o Senhor nos dá, na dependência do Senhor, então essa alegria, ela não é superficial, ela não é uma alegria passageira, pelo contrário, é uma alegria profunda e é uma alegria verdadeira. É por isso que o salmista se alegra. É na força do Senhor que ele consegue o que ele consegue. Versículo 2, a gratidão continua. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Irmãos, eu vejo algo muito interessante aqui. É a harmonia que existe entre o interior e o exterior do salmista. Aquilo que ele deseja é também aquilo que ele expressa. Existe uma relação verdadeira, profunda, entre o coração do salmista e a boca do salmista. Aquilo que ele deseja em seu coração é também aquilo que ele pede ao Senhor. E nós vemos algo semelhante a isso no Salmo 19, versículo 14, quando diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Infelizmente, muitas vezes não é assim. Muitas vezes nós sentimos algo com o coração e expressamos algo totalmente com a nossa boca. Mas não é assim que Deus quer. Deus merece, Deus quer se agradar, tanto com a meditação do nosso coração, como também com aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós expressamos através das nossas palavras. Será que tem sido assim? Você tem feito orações sinceras a Deus, orações que saem do mais profundo do teu coração? É exatamente isso que Ele quer ouvir da minha boca e da tua boca. Verso de número 3. Tu recebeste dando-lhe ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele continua citando as bênçãos pelas quais ele é agradecido ao Senhor. E aqui ele fala de ricas bênçãos. Deus não é mesquinho. Deus é generoso. Ele concede ricas bênçãos àquele que ele pede. E aqui Davi cita uma delas. Deus deu a ele uma coroa, a ele ou a pessoa por quem ele ora, uma coroa de ouro puro.
E essa coroa aqui não é a coroa do rei, não é a coroa que ele recebe na coroação, quando ele é instituído rei. Essa coroa, a palavra para coroa aqui, é uma referência àquela coroa que o guerreiro recebe após derrotar um rei, outro rei, no campo de batalha. Então é como se o Salmo 20 fosse um salmo de oração do rei que sai para guerrear, do rei que sai para batalhar. Ele sai, mas ele sai em oração. Ele sai armado fisicamente, mas ele também sai armado espiritualmente em oração. Já o Salmo 21 é um salmo de retorno. É quando o rei volta, tendo vencido a batalha, e ele volta com uma coroa de ouro na sua cabeça, coroa dada por Deus a ele, vencida com a força e a sabedoria que Deus deu para ele. Verso 4. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Ele lhe pediu, ele te pediu vida. O salmista pediu vida, provavelmente proteção aqui, proteção na batalha. E Deus respondeu? Sim, Deus deu vida para ele. Agora, olha que tipo de vida Deus deu para ele. Ele não especifica qual ele pediu, mas ele especifica qual ele recebeu. Vida longa e duradoura. E é exatamente o que Deus quer nos dar. Uma vida longa, duradoura. João 3,16, deixa isso bem claro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para nos dar uma vida eterna. E aqui eu vejo, irmãos e amigos, o que Deus normalmente faz quando nós buscamos a Ele. Quando nós pedimos algo a Ele, o que Deus faz? Deus não apenas nos responde, Ele nos responde fazendo infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O salmista pediu vida, e Deus deu vida, mas não uma vida qualquer, vida longa e uma vida duradoura. Glória a Deus. Verso 5. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Do que é que Davi está falando aqui? Que bênção é essa? Nós podemos resumir o versículo 5 em uma palavra: reputação. Reputação, respeito diante dos homens. Essa é uma das promessas que Deus faz. Por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 3, versos 3 e 4, mudar a nossa reputação. Como nós vemos lá em Provérbios, ou lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, Jesus promete que vai nos dar até um novo nome. Isso é um cumprimento lá de 2 Coríntios 5,17, quando ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Jesus vai fazer algo tão novo, mas tão novo na nossa vida, que até o novo nome ele vai para os seguidores. E lá diz mais: é um livro tão exclusivo, tão individual, tão particular, tão pessoal, que só aquele que recebe vai reconhecer o nome. Provérbios 3, 3 e 4. Olha que bênção, irmãos. Olha que promessa Jesus nos faz aqui, Deus nos faz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prendas ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Deus deu ao salmista honra, glória, majestade. Ou seja, deu-lhe uma reputação de rei.
E Ele também pode fazer isso na minha vida e na tua vida. Por nós mesmos, a nossa reputação não existe. Nós somos tão errados, mas tão errados, que nós não conseguimos construir reputação nenhuma que preste. Talvez o máximo que vamos conseguir é reputação ruim. Mas quando confiamos a Deus a nossa vida, quando passamos a orar a Ele, depender dEle, até isso Ele faz. Ele muda a nossa reputação diante das pessoas. Glória a Deus. Verso 6. Fizeste dele uma grande bênção para sempre e lhe deste a alegria da tua presença. Irmãos, Deus não apenas abençoou o salmista, ou a pessoa por quem ele ora. Deus fez dessa pessoa uma bênção. Uma coisa é o ser abençoado. Outra coisa, um nível maior, mais profundo, é eu me transformar em uma bênção para as pessoas. Deus pode fazer isso comigo e contigo? Na verdade, esse é o propósito por trás de toda a bênção que Deus nos concede. É nos transformar em abençoadores. Foi o que ele propôs, por exemplo, a Abraão. Lá no capítulo 12, quando ele chama Abraão, versos de 1 a 3, olha qual é a proposta que Deus faz para ele. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Até aí tudo bem, tudo normal. Só que ele diz: e você será uma bênção. Deus não quer apenas nos abençoar. Deus quer nos usar para abençoar outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quem era Abraão para receber tais promessas de Deus? O que Deus fez a Abraão, Ele pode repetir na minha vida e na tua vida. Deus pode nos abençoar de tal forma que através disso Ele nos torna instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Você já prejudicou muita gente, não foi? Com as suas palavras, com os seus atos. Você já fez o mal a muita gente, não fez? Pois está na hora de depender de Deus, de clamar a Deus, para que Ele te torne uma bênção na vida dos outros, a começar na tua casa, mas também de todos aqueles que estão ao teu redor. O que nós vemos aqui, irmãos e amigos, primeiramente eu vejo aqui que Deus responde às nossas orações. Deus responde às nossas orações. Como eu disse, o salmo anterior, o Salmo 20, é um salmo de petição a Deus. É um salmo no qual alguém ora pelo rei. Talvez é o rei orando por si mesmo, ou o intercessor do rei, não fica claro. Mas, de qualquer forma, alguém orou por alguém. E agora, esse alguém que recebeu a oração, ele volta vitorioso. Ele volta vitorioso. O que isso nos ensina? Vale a pena orar. Quando estiver em batalha, quando estiver em dificuldade, seja as tuas batalhas, seja as batalhas dos outros, lembre, a oração é uma arma poderosa. Vale a pena orar, porque o que nós vemos aqui no início do Salmo 21 é alguém agradecendo, porque orou e Deus respondeu. Porque fez pedidos a Deus e Deus atendeu aos pedidos. Então, continua orando,
Continua orando pela tua vida. Continua intercedendo pela vida de alguém. Talvez a batalha é muito grande, a guerra é muito forte, mas Deus é maior do que tudo isso. Continua orando, continua indo à presença de Deus para orar. A oração é uma arma poderosa. A continuação entre Salmo 20 e 21 mostra isso. Oração no 20, gratidão no 21. Então eu vejo aqui, primeiramente, nesses primeiros versículos, que Deus responde às nossas orações. Mas eu vejo também que Deus merece a nossa gratidão. Quando oramos, Deus responde. E quando Deus responde, devemos agradecer. Devemos agradecer. Existe uma frase muito conhecida que, infelizmente, muitas vezes reflete o que os seres humanos costumam fazer depois de serem abençoados. A frase, eu não sei se vocês conhecem, mas ela diz assim: bocado comido, bocado esquecido. Ou seja, depois de receber algo, depois de usufruir de algo, se esquece daquilo que recebeu. E muitas vezes é o que acontece entre os seres humanos. Mas não é o que deve acontecer. E nem o que deve acontecer quando recebemos algo de Deus. O salmista cria tanto nisso, que era importante agradecer, que ele escreve um salmo para agradecer a Deus, para que os outros leiam quão feliz ele está com as vitórias que Deus lhe deu. E por que nós não fazemos o mesmo? Por que nós não escrevemos a vitória que Deus nos deu e enviamos para as pessoas que conhecemos? Olha o que Deus fez na minha vida. Olha como Deus foi poderoso. Olha como Deus atendeu ao meu pedido. Foi exatamente isso que Davi fez e nós podemos fazer. Muitas vezes escrevemos tantas coisas e quando Deus nos abençoa, passa em branco. Nós não agradecemos a Deus. Mas não é isso que devemos fazer, irmãos. A gratidão deve estar presente na vida de todo cristão. É como disse Charles Spurgeon, em relação à gratidão, ele escreveu: se hoje orarmos por uma bênção e a recebermos, devemos, antes que o sol se ponha, louvar a Deus por tal misericórdia, ou, da próxima vez, seremos dignos de receber um não. Se nós oramos a Deus, o que o Spurgeon está dizendo é exatamente isso. Se nós oramos a Deus, se nós clamamos por algo, e nós recebemos o que nós pedimos, antes do sol se pôr, nós já temos que agradecer pela misericórdia que Ele teve das nossas vidas. Senão, das próximas vezes, Deus deverá nos dizer um não. Por que eu vou te dar uma nova bênção, se quando eu te dei a passada, você nem sequer agradeceu? A gratidão precisa ser uma característica presente na vida de todo crente. Sabe por quê? Porque todos os dias Deus nos dá vitórias. Qual é o versículo que mais tem sido falado nos últimos dias? Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor nos ajudou. E se Ele nos ajudou, vamos reconhecer isso. Vamos agradecê-lo. Se for possível, por escrito. Vamos manifestar a nossa gratidão aos outros. Vamos dizer: ei, eu estou alegre, Senhor, porque foi a tua força que me deu as vitórias, não foi a minha, não. Senão, das próximas vezes, Deus poderá nos dizer um não.
E nós não vamos querer que Deus diga isso para nós. Amém? Por falar das próximas vezes, isso nos leva à segunda característica que não pode faltar na vida de um cristão. A primeira é a gratidão pelas vitórias passadas, a gratidão pelas vitórias alcançadas. Mas o salmista não para por aí. Nos versículos 7 a 13, na segunda metade do salmo, ele manifesta outra característica. Que característica é essa, pastor? A fé nas vitórias futuras. Confiança em vitórias que ainda estão por vir. Eu não sei quem criou a expressão já, mas ainda não. Essa é uma expressão muito conhecida, especialmente entre os estudiosos da Bíblia, os estudiosos de teologia. E eu não sei quem a criou, mas eu creio que ela reflete muito bem o mundo no qual nós vivemos. O mundo no qual eu e você vivemos, ele poderia se chamar de já, mas ainda não. Por quê, pastor? Porque todos nós vivemos num país chamado já, mas ainda não, devido ao fato de que todos nós temos bênçãos que nós já recebemos e bênçãos que nós ainda não recebemos. Então nós vivemos nesse meio termo. Existem vitórias que já foram alcançadas, pelas quais nós devemos ser gratos, e existem vitórias que nós ainda não alcançamos, mas devemos confiar que Deus nos dará. Exemplo, povo de Israel no deserto. O deserto era o já e, ao mesmo tempo, o ainda não. No deserto, o povo já havia sido liberto da escravidão no Egito. Mas ele ainda não havia alcançado a terra prometida. Já e ainda não. É assim que nós vivemos. É por isso que o crente, ele precisa estar sempre grato e sempre confiante. Grato pelas vitórias que ele já alcançou e confiante, fé nas vitórias que Deus prometeu que ia lhe dar. Nestes dias, vou ilustrar com algo que aconteceu esses dias. Numa madrugada dessa, a minha esposa ficou sabendo que a mãe dela estava se sentindo muito mal. E nós nos dirigimos até lá. Chegando lá, nós vimos que ela estava realmente muito mal, estava muito enferma, muito doente. E ali eu comecei a orar em espírito pela vida dela, para que ela melhorasse, para que ela ficasse boa daquela enfermidade. Por quê? Porque se ela não ficasse boa, ela teria que ir ao hospital. E tanto havia o perigo de não ser atendida, como também havia o perigo de ela piorar ainda mais no hospital, porque nós sabemos como a situação está. Não está nada fácil. Então eu comecei a orar e continuei orando. De repente, irmãos, um sentimento que eu não sei explicar veio ao meu coração. É aquele sentimento de que Deus vai atender ao que você está pedindo. Você já sentiu isso? Você estava orando por algo e mesmo antes de você receber a bênção, você já tem certeza que Deus vai dar. Você já sentiu isso? Se já, foi exatamente o que eu senti. É como se Deus dissesse, ela vai melhorar. Ela, não veio de mim, eu creio. Veio do próprio Deus, ela vai melhorar. E aí eu comecei a fazer duas coisas. Primeiro, eu fiquei tão feliz que eu comecei a agradecer. Fiquei andando de lá para cá, primeiramente agradecendo. E ela começou a melhorar. E eu agradecendo pela melhora dela. Senhor, muito obrigado, porque ela já está um pouco melhor. Mas ao mesmo tempo eu continuei pedindo, por quê? Porque eu confiava que outras vitórias estavam por vir.
Agradecendo pelo que Deus já tinha feito, mas confiando pelo que Deus ainda ia fazer. Agradecendo pelo que já havia alcançado e confiando em Deus para o que ainda não havia sido concedido. Agradecendo e confiando, agradecendo e confiando, agradecendo e confiando. Teve uma hora que ela ficou melhor. E nós podemos vir para casa com alegria, com o coração aliviado, de que aquela enfermidade, aquele mal que ela estava sentindo naquele momento, havia passado. O semblante dela era totalmente outro. E ela mesma disse, podem ir para casa, porque eu já estou melhor. Graças a Deus. É exatamente isso, irmãos. E é o que nós vimos aqui na segunda metade do Salmo. A fé do salmista, a confiança do salmista em vitórias que ainda estavam por vir. O crente tem que confiar, o crente tem que ter fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Versículo 7. Segunda metade do Salmo, onde vemos a confiança dele em vitórias futuras. Ele diz, o rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. O que o rei faz? O rei confia no Senhor. E qual é o resultado? Ele não será abalado. Ele não será abalado. E o motivo pelo qual ele acredita que não será abalado é por causa da fidelidade do Altíssimo. A palavra fidelidade aqui é hesed, que significa o amor leal de Deus por aqueles que entram em aliança com Ele. É a fidelidade de Deus, aqueles que nele confiam e a Ele se entregam. É por causa disso eu sei, eu confio no Senhor, eu não serei abalado, porque eu sei que Ele é fiel àqueles que nele confiam, aqueles que se aliançam com Ele, que se entregam a Ele, e é o que eu estou fazendo. Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Verso 8. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. Perceba que o ser humano é livre. Ele é livre para se rebelar contra Deus e contra o povo de Deus. As pessoas têm liberdade hoje, muitos rejeitam Deus e perseguem o povo de Deus. Mas haverá um momento em que isso acabará. Em que a mão de Deus e do seu povo atingirá, alcançará os inimigos e atingirá os que odeiam o Senhor. A imagem aqui é de um ninho que fica em um local alto e que por um momento não pode ser alcançado, por um momento, porque depois esse ninho do inimigo será alcançado e os que odeiam ao Senhor serão atingidos. Irmãos, se prepare, porque a simples leitura dos versos 9 a 13 são fortes. Olha o futuro de quem se rebela contra Deus. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão. Pois tu os porás em fuga, quando apontares para eles o teu arco. Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Perceba que os verbos, nessa segunda metade do Salmo, estão no plural. Eles falam de vitórias que ainda não vieram, mas que o salmista confia que virão. Vitórias, fé em vitórias que ainda não foram alcançadas. Concluindo, o que nós podemos ver aqui, irmãos? Nessa segunda metade do Salmo, nós vemos o que Deus vai acabar fazendo.
com os inimigos dele e do seu povo. E como eu disse, é uma linguagem forte. O destino dos inimigos de Deus é terrível, é amedrontador. Não vale a pena lutar contra o Senhor. Em um primeiro momento, eu diria que esse salmo, ele se cumpre na vida de Davi. Primeira parte, as vitórias que Deus já deu ao rei Davi. E na segunda parte, as vitórias que Deus ainda daria. E nós vimos que coisas semelhantes a essa realmente aconteceram durante o reinado de Davi. Os seus inimigos foram mortos, os seus inimigos foram destruídos, porque Deus estava com Davi. Não é porque Davi era bom, é porque Deus estava com ele e adestrava as suas mãos para o combate. Mas em um segundo momento, em um cumprimento ainda mais profundo, eu creio que este salmo está se referindo às vitórias do Senhor Jesus, do Rei Jesus. Como, pastor? Os versos 1 a 6 falam sobre as vitórias, nos lembram as vitórias que Jesus alcançou em sua primeira vinda, de forma humilde, na dependência do Pai, orando, clamando, pedindo vida, sua reputação aumentando, sim. Mas os versos finais, eles apontam para as vitórias que Jesus alcançará em sua segunda vinda. E ele não vem mais como um mestre simpático que veio em sua primeira vinda. Ele vem como rei para se vingar daqueles que o rejeitaram, que não aceitaram as suas condições de paz, que rejeitaram seus convites na terra. Ele fala muito, Jesus fala em fogo, como aqui fala em fornalha. Aqui diz, quando ele se manifestar, e Jesus vai se manifestar, Jesus vai voltar, e ali ele será exaltado em sua segunda vinda, em sua volta. Ele porá em fuga aqueles para quem ele apontar o seu arco. Davi fala aqui no Salmo 21, aquilo que Paulo, com palavras com as quais Paulo descreve a segunda vinda de Jesus em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 10. Se você quiser, me acompanhe nessa leitura. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 10. Se você acha que o caminho de Deus é besteira, se você acha que não faz distinção servir a Deus ou não, escute que a palavra de Deus diz que vai acontecer com quem serve e com quem não serve ao Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 10. Eita glória! É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. Paulo falando à igreja, ele diz, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. Quando isso vai acontecer? E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Salmo 21 fala de fogo, aqui fala de chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Quando isso acontecerá, pastor? Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem, que creram, inclusive vocês, que creram em nosso
testemunho. Não rejeite a palavra de Deus. Não rejeite a advertência de Deus. Não rejeita os avisos que Deus está dando. Vale a pena confiar no Senhor. Um dia Ele vai voltar para mostrar a bênçãos, a vitórias que ainda não foram alcançadas, mas serão alcançadas quando Ele se manifestar, quando Ele voltar para dar alívio aos que confiaram nele e castigo aos que se rebelaram contra Ele. Hoje você precisa tomar uma decisão. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. Você tem que decidir se você vai confiar ou desconfiar do que a palavra de Deus está te dizendo. Você pode, nesse momento, decidir se rebelar contra Deus. Dizer, eu não creio nessa palavra. Eu não creio nesse Deus. Quem conquista as vitórias sou eu. Eu não preciso de Deus para nada. Você pode se tornar um inimigo de Deus ou continuar sendo inimigo de Deus. Mas olhe no espelho o que vai acontecer com você. Ou você pode tomar outra decisão, mais sábia. Aliás, a única sábia e correta, que é se prostrar diante desse Jesus, desse Rei vitorioso, glorioso, íntegro, perfeito, reto, e dizer, Senhor Jesus, eu agradeço pelo que o Senhor já fez na minha vida. Eu estou vivo até hoje pela tua misericórdia, porque eu já deveria ter morrido. E não apenas eu agradeço pelo que o Senhor já fez, eu confio em ti para o que o Senhor ainda vai fazer na minha vida. Eu confio em ti diferentemente de como eu confiava, porque eu confiava só de boca. Mas agora eu vou confiar de boca e de coração. Confie nesse Jesus. Aprenda desse Jesus. Siga a esse Jesus. Se apegue a esse Jesus. Creia nesse Jesus. Viva para esse Jesus. Adore a esse Jesus e seja salvo por esse Jesus. Quando Ele voltar, porque Ele vai voltar para cumprir as suas promessas. Creia. Creia que um dia o que ainda não se cumpriu irá se cumprir, porque Ele é fiel. Se você estava afastado dos caminhos de Deus, eu te convido, volte agora para o Senhor. Volte agora, antes que Ele volte. Volte para Jesus agora, aí mesmo onde você está. Clame a Ele, convide a Ele. Se reconcilie com Ele. E expresse isso para as outras pessoas. Se você estava com o coração fechado para esse Jesus, abra o coração. Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo agora, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer ter intimidade comigo e contigo. E você que está nos caminhos de Deus, não para de fazer duas coisas. Não para de agradecer. Substitui a murmuração pela gratidão. E não para de confiar. Agradece e confia. Agradece e confia. Obrigado pelo que o Senhor já me deu. E eu confio que ainda há mais por vir. Eu confio que o Senhor responde. Eu confio que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor prometeu. E Ele prometeu que vai voltar. Confia, acredita nisso. Amém? Seja Deus louvado por este culto, seja Deus louvado pela sua palavra. Eu quero nesse momento orar, entregando as nossas decisões ao Senhor. Eu tomei decisões de agradecer ainda mais e de confiar ainda mais. Que decisões você tomou? Que decisões Deus está querendo que você tome agora? Vamos orar.
Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso. Senhor, muito obrigado por aqueles que neste momento estão congregando conosco. Senhor, de uma forma diferente, mas é o que nós estamos fazendo. Senhor, fazendo a mesma coisa, participando dos mesmos louvores, da mesma palavra, juntos, Senhor, em um só coração. Pai, muito obrigado pelos louvores, obrigado pelas orações. Eu louvo ao Senhor pela Tua palavra, Senhor, que nutre a nossa alma, que transforma a nossa alma. Senhor, nós somos maus, somos perversos, Senhor, somos duros de coração, mas Te damos, Senhor, a permissão para fazer em nós aquilo que o Senhor quiser. Estamos aqui, Pai, para reconhecer. Se há quem não reconheça, isso é entre eles e o Senhor. Nós estamos aqui para reconhecer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Mas como podemos dizer isso em uma época como essa? Senhor, é justamente numa época como essa que o Senhor faz grandes coisas. É no deserto que o Senhor faz os maiores milagres. É para mostrar que é o Senhor que está fazendo, porque quando está tudo bem, nós chegamos a pensar que somos nós mesmos. Mas quando não há saída, quando não há solução, nós reconhecemos, foi a força do Senhor, por isso meu coração se alegra. Mas estamos aqui para nos compromissar, Senhor, que vamos continuar confiando. A fé que estava pequenininha, hoje vai estar maior. Não em nós, não no homem, mas em Ti, na Tua palavra. Nos abençoa, Deus, tem misericórdia de nós, nos transforma mais e mais a imagem daquele que nós aguardamos. E aquele que vem virá e não tardará. Em nome dele eu peço e agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus!